24 de fevereiro de 1972. O edifício Andraus, que ficava na região central de São Paulo, arde em chamas. 16 pessoas morrem, 320 ficam feridas. As cenas do Andraus ainda reverberavam na memória dos brasileiros quando uma outra tragédia se aproximava. 1º de fevereiro de 1974. Naquela sexta-feira chuvosa, o jovem arranha-céu de 25 andares, batizado de Edifício Joelma, seria o próximo cenário de terror do centro paulistano. Construído 2 anos antes, ele parecia indestrutível, mas uma faísca no ar-condicionado do 12º andar revelaria que o inferno tinha buscado um novo endereço. Rapidamente, as chamas lamberam o prédio, colocando em risco quase 1.000 pessoas que já estavam trabalhando pelos seus andares, que eram cheios de carpetes e madeira, que dariam a combustão perfeita para a morte de 187 trabalhadores e outras centenas de feridos. Confira agora, com o Dr. Carlos de Faria, os detalhes dessa história, que até o World Trade Center em 2001 era e é, de certa forma, o maior incêndio vertical do mundo. Gente, para quem nasceu na década de 70, você cresceu com o Edifício Joelma. Quem nasceu na década de 60 para trás, quem nasceu de 74 para trás, já estava mais grandinho, viveu com aquele terror do medo de entrar no elevador. E, olha, não dissipou tão fácil assim. Gente, foi horrível. Foi um horror. O que foi? Como foi para você? E o que o Edifício Joelma é, de fato? É crime, acidente? É um crime. É um crime, né? A gente não pode esquecer, é um crime que pessoas foram julgadas e condenadas. É um acidente, obviamente, mas é um acidente culposo, né? É um crime culposo. Sem intenção de matar ninguém. Sem intenção de matar. E é um mistério. É um mistério que começa bem lá atrás, Beto, na junção do Saracura e do Itororó. Para quem não conhece, o Saracura é um ribeirão que desce da Paulista pela 9 de Julho inteiro e encontra com o Itororó, que é um riacho que desce pela 23 de Maio, se encontram justamente ali na Praça das Bandeiras, naquele vértice, e formam o Anhangabaú, o famoso córrego do diabo, que os índios chamavam. Quando os portugueses aqui chegaram ali, já tinha uma grande população indígena ali no Triângulo Histórico, e que eles já faziam desse encontro, desses 2 riachos que surgiu em Anhangabaú, eles já faziam dali um cemitério indígena. Então tudo começa dali, sabe-se lá quando os portugueses chegaram, eles já encontraram o Anhangabaú, né? Ali, e o Anhangabaú vai desaguar no Tamanduateí, e consequentemente o Tamanduateí vai desaguar lá no Tietê. Enfim. Só um ponto, não vou te cortar, mas só para entender. O cemitério indígena era onde é o Joelma ou era de todo lugar? Era ali, exatamente, por ali, no triângulo que forma. O Joelma é bem no vértice do triângulo. Sim. E é uma região. Ali, então, o Joelma seria. Tudo que veio ali teria um cemitério indígena. Exatamente. Tá. Depois, já na época da colonização, ali foi um pelourinho. Né? Um local que se maltratava muito escravos, ali já tinha uma carga muito energética e era usado justamente esse local por ninguém construir ali, por ser já o cemitério indígena. Do outro lado tinha o Paredão do Pix, né? Que é o Paredão do Pix, está até hoje lá, onde tem a Ladeira da Memória. Era o Paredão do Pix, onde vinham as boiadas de Santo Amaro e paravam ali para os bois comerem, beberem, e os tropeiros pousavam ali. Então essa é a configuração original. Na urbanização de São Paulo, tudo isso foi destruído, remodelado, os córregos canalizados. Virou depois o que viraria em 65 a 23 de maio. A 9 de julho já existia, as galerias do Saracura, onde o rio passa por baixo. E ali, que é o descer da Rua Santo Antônio, foi construído um correr de casas, né? Casas de classe média, aquelas casas que foi uma delas cena do famoso crime do Poço. Ali, em 1948, um rapaz, um químico, manda construir um poço no fundo da casa dele,
com a justificativa que ele ia fazer experiências de química, estudos e tudo mais. E ele, na verdade, mata a mãe e 2 irmãs e joga os corpos dentro desse poço. Né? Eu não vou... Isso vale um caso, Sim. falar disso, só o crime do poço, porque tem muita coisa, mas, enfim, resumindo, era um lugar muito já marcado. Né? O crime do poço foi um escândalo, na época, 1948. Esse rapaz, o nome dele era Paulo Ferreira Camargo. Ele deu uma desculpa que a família tinha viajado e tudo mais, a polícia vai atrás, os vizinhos sentem um cheiro forte exalando da casa, a polícia vai com um corpo de bombeiros e descobrem os corpos em estado de putrefação nesse poço que ele tinha feito. Os bombeiros descem e nisso um dos bombeiros também contrai infecção cadavérica. Então, além da mãe e das 2 irmãs, mais um bombeiro morre de forma indireta com o contato desses corpos. Que loucura! E bombeiro indo no mesmo lugar... E ele, naquela cena, ele pede licença, vai no banheiro, e no banheiro ele se mata. Ele se dá um tiro na cabeça. Então, aquilo ficou muito marcado nos anos 40, nos anos 50, até que eles... numa nova reurbanização da região, eles vão demolir todas aquelas casinhas da Rua Santo Antônio e, finalmente, eles constroem o edifício Joelma, que é uma construção de 1972. Né? Em 72, em fevereiro de 72, tem o grande desastre do Andraus, ali na São João. Que até na abertura eu coloquei, tem umas fotos do Andraus, se você quiser colocar. Porque esses incêndios são interligados não entre o crime, mas entre a sensação, né? Entre a sensação, entre o evento inédito que foi para a cidade. Esse é o Andraus. A proporção absurda. Só que o Andraus, apesar da dimensão do incêndio, o Andraus teve apenas 16 vítimas fatais. Tá? O Joelma teve quase 200, foram 191 vítimas. Né? Então, de uma forma muito trágica, porque não foram só vítimas intoxicadas e carbonizadas, foram pessoas que se precipitaram do edifício, coisa e tal. Então, foi uma coisa muito mais chocante. Né? E o incêndio do Andraus acontece por conta de um curto-circuito. Né? Era um prédio de 25 andares. Também 25? O Andraus também? Exatamente. O Joelma também, né? Só que os 10 primeiros andares eram de garagem. Do Andraus? Né? Do Joelma. Ah, tá. Os 10 primeiros andares eram garagens. Então, na verdade, o edifício começa do 11º até o 25º. E o incêndio começa justamente no 12º andar. Estamos em 1º de fevereiro de 1974. Esse já é o Joelma mesmo. Joelma. O prédio tinha 2 anos, né, de construção. E ele estava sendo ocupado ainda. Já tinha muitas empresas trabalhando ali, alguns profissionais liberais e tudo mais, escritórios de algumas cadeias de loja. Ele estava sendo ocupado, ele não estava totalmente ocupado ainda, mas você já tinha um fluxo de mais de 700 pessoas trabalhando ali dentro, né? Fora os visitantes, quem ia lá, tudo mais. Então o incêndio começa nesse 12º andar, ou então só se livrou o 11º. 12º começa num escritório por conta do ar-condicionado. Era 1º de fevereiro, fazia muito calor e era um dia que a cidade estava meio nublada, aqueles dias meio meio garoentos de verão. Né? O incêndio começa por volta das 8h30 da manhã, então já estava todo mundo lá dentro trabalhando. Ele começa por volta de 8h30, 8h45 da manhã. Um funcionário dessa financeira que tinha o escritório lá vê o incêndio, vê o fogo, né? Porque começa
começa a queimar o ar-condicionado, ele vê o fogo, ele rapidamente vai até o extintor. E nesse caminho, e esse começa já o primeiro mistério. Em 15 minutos, em apenas 15 minutos, ficou intransitável já. Tinha muita coisa Tinha assim, muita coisa carpete. inflamável, mas tudo pegou fogo de uma forma impressionante. Muito impressionante. Um andar inteiro queimou em 15 minutos a ponto de não conseguir fazer com que as pessoas conseguissem escapar ilesas. Então você tem... Ali eu acho que é o começo do incêndio. Né? Ali vocês veem, a primeira laje foi preservada, ali é o 12º andar, quando começa do lado, se não me engano, é o lado virado da 9 de julho, se não me engano. 9 de julho. Então, que foi o lado mais atingido. O que aconteceu foi o seguinte, o tempo que ele foi pegar o extintor e voltou, ele já não conseguiu debelar a chama. Aí, as pessoas não tinham celular e as pessoas foram... Ele teve ainda a preocupação de ligar com o telefone para alguns escritórios acima e avisarem algumas pessoas, olha, avisa que está pegando fogo o prédio, avisa que está pegando fogo o prédio para a gente fugir e tudo mais. Quem estava mais para cima... Bom, os relatos são inúmeros, né? São relatos incríveis. Teve até um homem que chegou a perceber que o prédio estava em chamas porque ele viu o reflexo num outro prédio. Uau. Ele olhou para um outro prédio e viu deve ser o Hotel Cambridge ali. Exatamente. E aí já uma correria. O que aconteceu foi que não havia brigada contra fogo. Né? Não havia portas de incêndio, não havia nenhum material a não ser hidrante. E, por incrível que pareça, algumas pessoas chegaram até o hidrante, que seria rapidamente debelado esse incêndio, porque foi de foco elétrico. Né? O hidrante, você diz, no próprio prédio? Aqueles que ficam nos andares? Sim, mangueiras, aquelas mangueiras que tinham nos andares. Que até hoje tem, né? Todos têm. Em prédio tem. E eles atarracharam as mangueiras, né? Porque o sistema tudo era novo, o prédio tinha 2 anos, Beto. E na hora que eles foram abrir o hidrante, não tinha água. Não tinha água no prédio? Não tinha água no prédio. O sistema hidráulico do prédio estava desligado. Mas por que ninguém testou? Porque parece que eles lavavam carros na garagem. Com a água para incêndio? Eu não sei com que água. Sei lá, deve ter uma caixa d'água para ir, sei lá como é que faz. Eles desligaram a parte do hidrante para lavar o carro e esqueceram desligado. Isso é um crime. Isso também já é um crime. Porque você tem noção de que se você pegar fogo e tirou aquela água, isso é doloso. É doloso. Isso não é dolo, mas não sei isso não tinha... Eu não sei se isso foi julgado, mas não tinha água no sistema de hidrante do prédio. Justamente por isso. Porque eles tinham o hábito de, no final de semana, né, no final de semana, eles lavavam o carro no estacionamento e tinham fechado e esqueceram, porque passou uma semana inteira, né? E o incêndio foi numa sexta-feira. Que horror. Foi numa sexta-feira. Bom, a escadaria central do edifício, logo, por não ter uma estrutura e um projeto antifogo, e isso é uma lei que não havia, a mesma lei estava sendo regida desde 1934, das edificações de São Paulo, né? Era a mesma lei, e mesmo com o incêndio do Andraus, a lei tinha sido boicotada na Câmara, porque não era do interesse investir nisso. Nisso que em escadas de emergência. Em escadas de emergência, em aparatos, tudo mais, não havia, essa lei não tinha passado na Câmara Municipal. Você tem prédios antigos que em São Paulo que as escadas de emergência são escadas de morte, né? Porque se alguém precisar descer aquilo, vai morrer. E foi o que aconteceu. Mais incêndio. E foi o que aconteceu no Joelma. Não tem aquelas corta-fogo, né? Corta-fogo, não tinha nada. E pela combustão dos elementos que tinha, porque os escritórios nos anos 70, para quem não viveu isso, os escritórios eram todos
acarpetados, tinham lambris nas paredes de madeira, as cortinas eram de juta, as divisórias todas de madeira, das baias, né? Não eram baias como a gente conhece hoje, eram divisórias, tudo de madeira, de eucatex, as forrações. Então aquilo... E o prédio era todo de vidro, conforme o fogo pegava e explodia o vidro, as labaredas saltavam para fora e pegava já a janela do lado. E aquilo foi pegando pelas cortinas. A cortina, num incêndio, é um grande condutor, né? A cortina é um grande condutor de fogo de andar para andar e de unidade para unidade. E eram cortinas pesadas, eram de cortinas tecido, de juta. Imagina, de juta. Tinha carpete, madeira pra caramba. Os lambris eram todos de madeira, as divisórias. Muito papel. Muito móvel de escritório que não era projetado antifogo, muito papel, porque a gente está falando do tempo do papel. Muito uísque, que também ajudava. Muito uísque. E um detalhe, em todos os andares, no fundo dos andares, haviam cozinhas. Gás, então, tinha e gás. Bujões de gás. Nossa. Cozinhas alimentadas com bujões de gás. Tanto é que os sobreviventes, os que ficaram ali nas lajes, eles relatam que de tempos em tempos eles ouviam as explosões do bujão. Bom, a escadaria que eu estava falando, né, ela se tornou, na verdade, uma chaminé, ela se tornou um fole dessa combustão. Então, as pessoas que correram para a escada, rapidamente elas não conseguiam descer. Porque como começou no 12º segundo andar, e o fogo sobe, e a fumaça também, quem chegou atrasado nas escadas não conseguiu mais descer. E quem desceu, quem entrou ali, começou a ser intoxicado pela fumaça e ser pisoteado, porque as escadas eram extremamente pequenas, né? Elas não davam circulação. Elas não tinham função de emergência, elas tinham que ter uma escada. Então se utilizava... Era para se o elevador parasse para de andar para o outro. Não era uma coisa de função, emergência. Exatamente. Não tinha espaço. Por isso que eu falo, tem escadas que eu vou a prédios aqui em São Paulo e fico angustiado. Porque, gente, primeiro que a escada não tem porta nenhuma, dá direto no elevador, você já sai. E você, se tiver que ter vazão, você vai cair. Exatamente. Não tem. Como era? Era só uma escada. Só uma escada. Então, as pessoas, como elas não tinham como descer, elas subiram. E elas subiram também guiadas pelas imagens que elas tinham do Andraus. Porque o Andraus era uma laje em cima. Então, quem subiu conseguiu se salvar, que apesar do fogo, os helicópteros conseguiam pousar. A laje impedia do calor chegar. Dentro do que consegue, mas dentro do que consegue. Pelo menos não virava uma chapa. No Joelma eram telhados com telhas de amianto. Nossa. Então, além das telhas quebrarem, elas viraram uma chapa, uma frigideira, né? Então, quem tiver interesse e ver as cenas, são cenas horríveis, que são pessoas correndo de um lado para o outro, tentando escapar das labaredas que vinham pela lateral dos... E o helicóptero não conseguia pousar. O helicóptero não tinha onde pousar, não tinha heliponto, não tinha nada. O helicóptero não conseguia pousar. Um detalhe em relação a isso, que o Corpo de Bombeiros e a polícia não tinham helicópteros. Então foi utilizado helicópteros de particulares para tentar no salvamento. Tinha um helicóptero que veio de São Vicente, da base aérea de lá, uma coisa assim, que era um helicóptero que fazia treinamentos, que era um helicóptero que tinha sido usado na Guerra do Vietnã. Então era o único helicóptero que tinha, e aqueles helicópteros abertos, helicópteros de exército mesmo, né? Sim. E ele levantou ali do batalhão da Tiradentes, do Tobias de Aguiar, com o pessoal de lá, do bombeiro, e foi ele que foi fazer o resgate e usou como base de apoio tanto a própria
Praça da Bandeira, que tinha árvores naquela época, e as árvores tiveram que ser cortadas imediatamente com machadada, porque o helicóptero não conseguia pousar lá embaixo. Quer ver? Saulo, põe de novo a abertura, só que sem áudio, a partir da parte que eu mostro, que vai começar o Joelma. Você mostrando, pode até botar a abertura inteira, a gente vai vendo aqui, o Carlos vai comentando. Que tem essas árvores. Tem essas árvores. Ali onde é o terminal de ônibus era uma plantação de árvores. 24 de árvores, não, tinha um aí é o Andraus, né? Que a gente vê o Andraus todo. Aí é o Andraus, a visão da São João. E eles são próximos, né? O Andraus... Não são muito, não. Mas diga, na região central. No centro ali. No o centro. Andraus está na São João. Ó, aí ó, as pessoas lá em cima no Andraus, apesar né? do inferno do Andraus, lá em cima ficou preservado. Dava até para o helicóptero descer. Aí vamos começar o Joelma. Esse é o Joelma antigo, que dá para ver ali embaixo é tudo garagem. Lá em cima é o prédio, como você falou. Duas laterais, Ele é bonito, né? 2 lados. Era um prédio moderno para a época. Tanto é que essa arquitetura, esse tipo de arquitetura, inspirou o filme Inferno na Torre, né? Porque o Joelma, a gente vai falar, é o filme, é o prédio... É o que inspirou... Porque ele até hoje é a maior tragédia vertical, né? Aí, ó, tentando descer as pessoas ali em cima. Ele só... Olha, esse é o helicóptero que foi usado no Vietnã, foi esse helicóptero. Por que ele funcionou, esse helicóptero? Porque, como ele não conseguia pousar, aconteceu uma coisa incrível. Eu não vou saber os nomes, mas quem quiser dar uma procurada... Daqui a pouco vai aparecer as suas árvores para você apontar. Olha as pessoas lá em cima. Tristíssimo. Mas já passaram as árvores? A gente nem viu? Acho que na hora... Bom, tem umas árvores ali que você... Foi e eles usaram o heliponto da Câmara Municipal, que eles transportavam as vítimas para lá. É ali do lado, né? Por que é a importância desse helicóptero aberto? Porque o helicóptero chegou muito próximo do topo do edifício e saltou um heróico bombeiro, né? E quando ele salta, inclusive ele quebra uma das telhas que estavam ali e ele machuca o pé. Ele tem uma entorse, mas mesmo assim ele consegue acalmar as pessoas e ele consegue reforçar, colocar as pessoas num canto, né? E ele coordena a retirada das pessoas. E todo mundo queria se jogar para dentro do helicóptero, né? Mas não dava, então eles priorizaram as vítimas mais feridas, né? Mas quando ele desce ali, já tinham vários mortos pelo calor lá de cima. Porque eles também correm por causa do calor, porque o edifício chegou a 100 graus centígrados. Eu vi um relato de uma sobrevivente, que ela... Aliás, você foi sobrevivente do Joelma, está convidada a dar o seu depoimento aqui, mas ela conta que eles punham os corpos, os mortos, para andar por cima deles, para que esses corpos permitissem se tornar um novo piso, não é isso? Para você poder tentar se salvar. Exatamente. E o helicóptero era importante porque, como ele não conseguia pousar, as pessoas eram arremessadas para dentro do helicóptero. Por isso a importância daquela porta grande e de uma aeronave com esse design, porque eles tinham que jogar as pessoas lá para dentro, porque ele não conseguia pousar. Bom, eles conseguiram tirar essas pessoas, mas a velocidade do incêndio foi tamanha. E o caos, né? A Praça das Bandeiras virou um caos, Beto. Todo mundo foi para lá. E você olha, a polícia não conseguia dar conta de popular, de gente se jogando, né? De bombeiro chegando. O equipamento dos bombeiros, o uniforme dos bombeiros era de dar dó. Era de dó. Parecia uniforme de Playmobil, de uma coisa tão inadequada. As escadas Magiros, que são as escadas, não atingiam os andares, justamente por causa dessa elevação das garagens, dos 10 andares de garagem. E na garagem não pegou fogo, né? Não desceu. Não, com carro e tudo, não desce, né? Ele sobe. Ele só vai para cima, sim. sim. Para cima.
Então, o que acontece foi o seguinte, as escadas não chegaram. As mangueiras das brigadas... Secas. Isso lá embaixo. As mangueiras dos bombeiros não atingiam. Muitas mangueiras furadas. Quer dizer, não tinha verba, não tinha estrutura para os rapazes trabalharem, eles não usavam máscaras. Tem cenas belíssimas de bombeiros que chegaram a amarrar uma corda de um prédio para outro, do lado da 9 de julho, e numa tentativa desesperada de chegar nas pessoas e acalmar as pessoas, principalmente, porque eles tiveram muito essa função, porque como eles não tinham como debelar o incêndio, a grande função deles foi organizar e acalmar essas pessoas. Os populares escreviam na rua, calma, calma, não se jogue e tudo mais. As pessoas, por sua vez, que estavam ali naquele desespero, viam a escada Magirus e elas tentavam se jogar para tentar agarrar a escada. E nessas, eles caíam em quem às vezes estava dentro da escada e teve cenas horríveis. Bom, tudo isso começa às 8h45 da manhã, 8h30, 8h45 da manhã, e é claro que vai toda a imprensa, né? A imprensa televisiva vai para os prédios do lado e começam a filmar. Então, nós que estávamos em casa, esperando ir para a escola de manhã cedo, acordando ali, já começa, o edifício de Joelma está pegando fogo. E a gente liga a televisão. Você viu ao vivo isso? E é transmitido ao vivo todo esse inferno de Dante, né? É transmitido ao vivo. Então a gente lembrou muito e só foi igualado com o 11 de setembro. Sendo que, eu li uma pessoa que escreveu, eu não tenho como dar aspas dela agora, mas o que ela falou foi muito inteligente. Sendo que 11 de setembro é um terrorismo. No caso do Joelma, é uma tragédia, um acidente feito pelo próprio prédio. Por isso que ele é, até hoje, considerado o maior do mundo, a maior tragédia mundial, vertical. Não tem nenhum prédio no mundo que pegou fogo que teve tantos mortos como o edifício Joelma, tirando o 11 de setembro, mas no 11 de setembro entraram 2 aviões. Foi um ataque terrorista, diferente de um incêndio, com alguns pontos aí, né, Carlos? O que você falou aí, os bombeiros não tinham tanto equipamento, sendo que você teve 2 anos antes o Andraus. Isso. Então, uma tragédia serve... Por exemplo, eu já estava entrevistando a promotora da Boate Kiss, o quanto que essas tragédias deixam bons legados. Porque não é possível que essas pessoas todas morreram à toa e nada foi feito. Então, o Andraus não conseguiu deixar um bom legado. Não. Porque 2 anos seguintes já tinha o Joelma em proporções piores, que o Andraus mesmo foi o que foi por conta de equipamento inadequado de bombeiro, falta de verba, blá, 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 e nada foi feito. Nada foi feito. Nada foi melhorado. Né? Nada foi melhorado, mas depois do Joelma, depois dessas 2 catástrofes, na verdade, né, e o Joelma principalmente, tudo mudou. Isso foi... Melhorou, então? Sim, tudo mudou, né? Agora, o que eu quero contar para vocês é que a gente em casa, garoto, assistindo isso tal, só foi igualado, que eu me lembro, com aquelas cenas do 11 de setembro que a gente também acompanhou ali ao vivo, que estava acontecendo e tudo mais tal. E o Joelma, Beto, turma que está em casa, ele queimou, o prédio queimou, o fogo se extinguiu sozinho. Porque não tinha mais o que queimar. Porque não tinha mais o que queimar. Então ele começa às 8h45, 8h30, 8h45. Quando por volta das 11 da manhã, o fogo já tinha comido tudo que ele podia ter comido. Entendeu? Ele subiu comendo tudo. Então, móveis, cortinas, tapetes, divisórias, bujões de gás, papéis, tudo que ele podia ter comido, ele comeu. Então, o fogo se extinguiu. Quando foi por volta das 11 horas, ainda estava aquele prédio em fumaça,
a fumaça intoxicando, e aí começaram a surgir as placas, né? As faixas, que as pessoas escreviam assim: calma que o fogo acabou. E eles falavam também, né? Pro Com megafone. os megafones. Calma que o fogo acabou, agora é só resgatar vocês. E o resgate foi assim, o resgate foi uma mistura de heroísmo, né, e tragédia, porque foi resgatado quem estava no topo e quem conseguiu ficar nas marquises, né, naquelas lajes externas do prédio que foram para os cantos dos andares e pularam as janelas e ficaram ali espremidos na marquise e tiveram a sorte do fogo não ter ido lá, porque se o fogo tivesse ido lá, teriam pego eles também. Tem umas fotos dessas pessoas nas marquises, viu, Saulo? Você consegue colocar? Teve uma marquise que chegou a ficar 7 pessoas. Assim, todas encolhidas. Todas encolhidas. Né? E note-se, sendo queimadas também, né? Tem as fotos das pessoas chegando lá embaixo, já passando pomada branca de queimadura, porque não é porque elas estavam lá em cima que elas não foram queimadas. Então tem histórias... Ó, tá vendo ali, ó, pessoas nas marquises ali. Tem uma faixa do edifício que o fogo não foi ali. Que eu acho que é onde estão aquelas pessoas. Você vê exatamente. Você vê que a janela ali... Você consegue aumentar, Saulo, essa foto? Como o fogo foi... Aquela de cima, olha, para o Carlos falar, por favor. Como o fogo foi... Olha, você vê que de um lado tem uma coluna de fogo, né? E do outro lado ele vai por aqui tá queimando. E o fogo vem vindo. Então você vê várias cenas das pessoas pulando de andar para andar. Teve gente que arriscou a pular de um andar para o outro. Caiu, teve gente que não caiu. Tem gente que caiu, que não aguentou, que não tinha força, e teve pessoas que ficaram ali. Teve marquises que chegou a ter 7 pessoas. Olha, essa daí tem 1, 2, 3, 4, tem 5. Obrigado, eram Saulo. Geralmente no fundo dos corredores, eram onde tinham as cozinhas ou os banheiros. Eu não estou colocando, até o Carlos pediu, eu falei, não vamos, olha, nós já estamos de meia vermelha. Eu não estou colocando fotos das pessoas se jogando isso, aquilo, porque é uma pessoa se jogando, meu Deus do céu. Tá certo. E tem gente que fala assim para mim, mas eu queria ter visto a foto. Eu falei, então você vai no Google e busca. Eu não tenho esse prazer de mostrar uma pessoa que vai morrer. Tem uma pessoa que parece que tem a imagem e tal, eu não quis ver, que ele se joga e ele bate numa pessoa que está se caindo, que bate num bombeiro que está com uma pessoa viva nas costas. Esse cara bate no bombeiro, o bombeiro cai e se segura, essa pessoa que estava nas costas dele cai, esse que caiu, bateu, ele chegou vivo. Mas 2 pessoas morreram para ele poder chegar. Teve isso. Imagina a cabeça dessa pessoa. É possível uma pessoa sobreviver a esse trauma de ter que matar para viver? Olha, deve ser horrível. Imagina botar essa imagem dele aqui. Os sobreviventes, muitos sobreviventes que eu ouvi o depoimento deles, tiveram anos de síndrome de pânico, né? Eles não conseguiram passar por isso ileso, mas esse caso que você está falando foi um dos casos clássicos, tá? Da moça desacordada no ombro do bombeiro, descendo pela escada Magiros, e o outro... Bate em alguém, bate nele, e o bombeiro cai e morre também, esse bombeiro morreu. Ele morreu também, o bombeiro? Morreu. Então... E o que chegou lá sobreviveu. Teve uma mulher, tem um caso também dramático, tem vários casos, né, pessoal? Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando. E tem um que é muito dramático, foi uma mulher que saltou com uma criança de 1 ano e meio no colo. Essa história é tristíssima. Ela saltou com um filho de 1 ano e meio, se estatelou lá embaixo, e depois do barulho do impacto, eles ouvem o choro de uma criança, a criança sobreviveu. Eu tentei achar essa criança para entrevistar. Se essa criança, que hoje deve ter a minha idade, se ele tinha 1 ano e meio, eu tinha 7 meses, ou sei lá, 6 meses na época. Ele nasceu em 73 ali também. Então, está aqui convidado. Deve ser um trauma, sua mãe morreu para você viver. A Praça das Bandeiras era um amontoado de corpos, né? As fotos desses corpos arrebentados é um horror. E tudo isso vai sendo televisionado, e tudo isso foi trazido, e a gente... Eu confesso para você que, assim,
durante meses, ninguém conseguia dormir. As crianças ficaram apavoradas. Era tema de desenho de escola, prédios pegando fogo, tudo mais. E ainda, depois que tudo isso acabou, né, o sistema de ambulâncias era ruim, a recepção foi tudo para o Hospital das Clínicas, eles não davam conta. Foi um caos. Quer dizer, do bombeiro ao hospital, do bombeiro ao hospital, ruim. Ninguém estava preparado para isso. Ninguém estava preparado para isso. Foi um caos. E, bom, depois disso, ainda, o prédio ficou lá, né? E acho que agora vem a parte do mistério. O prédio ficou lá, calcinado, na Praça das Bandeiras, durante anos. Então, não tinha como você não ver aquilo, né? Você passava por ali, você via o prédio calcinado. E acho que ele ficou até 78, 79, quando eles começaram a reformar ele. Então, durante 5 anos, foi interessante até ficar aqui. Você chegou a ver? Oxi. Eu devo ter passado na frente, meu pai deve ter apontado, mas eu não lembro. Virava, sabe, aquela coisa, virava turismo, né? E ver o Joelma. Com certeza meu pai passou porque era caminhos de coisas que a gente fazia. Naquela época, minha mãe trabalhava na Light, que era onde é o Shopping Light. Então nós vivíamos ali no centro, né? Íamos muito ali. Só que naquele dia minha mãe ainda trabalhava, naquela sexta-feira... Ela estava trabalhando no Shopping Light? Não. Não. Naquela sexta-feira, ela tinha folgado. Né? Ela tinha folgado e ficou em casa. Ela nem sabe por quê. E ali a gente viu pela televisão. Né? E eu me lembro que, assim, ninguém acreditava naquilo. Ninguém acreditava naquilo. E depois, é óbvio, eu me lembro que eu perguntava para minha mãe, apavoradinha, falava assim, ai mãe, o prédio da Light pode pegar fogo? Minha mãe falava, não, o prédio da Light não, porque é um prédio... Ela tinha que explicar para a gente, é um prédio antigo, amplo, todo de pedra, não tem aquilo tudo lá, divisória, janela, porque não tinha, né? O prédio da Light era um prédio inglês cru. Né? O máximo que tinha ali era os móveis, mas era teto alto, tudo muito amplo, não era essa construção desse padrão moderno aí. Tudo. Dentro das histórias do Joelma, que a gente está trazendo aqui para vocês, tem a história das assessorias. Tem uma assessorista também, que foi uma heroína, que ela trabalhou com o prédio em chamas até o último momento, né? Até o fogo chegar na... Porque muita gente conseguiu sair pelo elevador. Pelo elevador, né? Muita gente saiu pelo elevador, porque a casa de máquinas ficava, acho que a parte elétrica ficava por volta do 20º andar. Né? Então, até o fogo pegar na parte elétrica dos elevadores, eles funcionaram. E uma assessorista, ela trabalhou até o fim tirando as pessoas. E ela morreu. Ela faz parte daquele grupo que não... esse estava num outro elevador. E ela morreu como, então? Ela morreu que o elevador parou. Sozinha? Ela morreu sozinha. Ela morreu que o elevador parou e ela ficou presa no elevador junto com outro elevador, né? Que 13 pessoas entraram. Tem alguns relatos de pessoas que iam entrar, mas cederam o lugar para mulheres. Tem uma sobrevivente que eu li uma entrevista dela, ela fala isso. E aí ela sobe. E ela consegue sobreviver, ela consegue ela teve assertividade o tempo inteiro. Foi o acaso do acaso e ouvir o feeling. Isso. Ela vai entrar no elevador, ela fala, não, pode entrar. Então ela sobe. Aí fala assim, não, eu vou para a direita. Todo mundo foi para a esquerda. Quem foi para a esquerda morreu. Ela conta que, sem querer, ela foi acertando o passo. Mas tudo pelo acaso. Aquilo que a gente já falou, né? O acaso, Deus, sei lá o quê. Não era hora dela. Não era hora dela. E essas pessoas que entraram, esses 13 últimos que entraram num dos elevadores, o elevador parou e as pessoas foram totalmente carbonizadas, né? E elas foram reduzidas a um estado que não conseguiam dizer se eram homens ou mulheres. Só sabiam que eram 13 corpos. E esses 13 corpos foram enterrados lá no cemitério da Vila Alpina.
do lado do Não se sabem quem são essas pessoas? Não sabe quem são, não tinha DNA. Não sei, mas ninguém foi procurar? Ninguém... Um parente que nos apareceu? Não, eles não sabem dizer quem são. Porque teve muitos desaparecidos, tá? Muitas pessoas foram procurar pessoas desaparecidas, mas não sabem se os desaparecidos estavam no meio de outros corpos ou se eram de algum dos 13 do elevador. Porque tiveram outros corpos, tá? Os bombeiros relatam isso, deles chegarem e andar, porque foi muito difícil eles conseguirem subir e chegar do 11º para o 12º andar. Imagina para cima, então. E aí, conforme eles vão vencendo aquilo, porque você teve lajes pela temperatura que arrearam, o próprio prédio... Lajes dentro do entre prédio. os andares que arrearam, a própria multidão que estava em volta, teve um corre-corre horrível, porque diziam que o prédio ia demolir, o prédio ia cair, né? ia ser desintegrado pelo fogo. Então, tem esse relato dos bombeiros que quando eles chegam em alguns andares, eles encontram corpos amontoados, que denota pessoas apavoradas que se abraçaram, né? Eles encontraram muito essa cena de corpos amontoados, em cantos. E as pessoas... Tem gente que... Por exemplo, meu pai estava lá, ia lá e eu não conseguia reconhecer. Não reconhecia. Porque e aí fica como desaparecido? Ficava... Eu sei que meu pai está lá dentro. Leva um atestado de óbito, mas você não sabe se aquilo que você está recebendo é o seu pai, se é o colega que estava com ele, entende? Então teve isso. E o caso das 13 vítimas foi bem esse. Então eles fizeram 13 covas e enterraram esses desconhecidos ali. Hoje você conseguiria fazer o DNA mitocondrial nesses restos. Hoje você até conseguiria, no verdade. Dente, será que alguém... Em 74 você não conseguiria. Imagina. Vê a Araceli, vê todo mundo lá, você não consegue fazer nada. Mas será que alguém da procura? Ou quem procurava já morreu também? Tem isso também, né? Eu acho que hoje em dia você já não tem mais nem nada, né? Nem osso? Acho que não. Eu acho que Você não sobrevive? Sim. Há alguns ossos não, viu? Mas a gente sempre vê aqueles filmes que abre o caixão, tá aquela caveira. Mas eu já vi muito caixão sendo aberto e não tinha nada. Na verdade, ninguém foi enterrado ali, era tudo mentira. A pessoa fugiu. É outro mistério. Outro mistério. Essas 13 são as 13 almas, né? Que chamam? É o caso das 13 almas do Joelma, enterradas no cemitério da Vila Alpina. E foi ali do lado do crematório. E eles são enterrados ali. E aí eles começam... Aí vem o mistério das 13 almas, né? Porque eles começam a relatos de ouvir choro, gritos nesse lugar. No cemitério? No cemitério. Porque é uma parte, né? Eles fizeram como se fosse um memorialzinho para eles. Uma capelinha e tudo mais. E algumas pessoas que estão ali nos túmulos em volta, num primeiro momento, cuidando dos túmulos e tudo mais, começam a ouvir gritos, choro, de dia. De dia, à noite. Porque geralmente as pessoas ouvem choro à noite. Eu não vou em cemitério à noite. Ninguém vai em cemitério à noite. Não, Cemitério à noite está fechado. O que eu vou fazer no cemitério à noite? Muro, Deus me imagina. livre. Então, começavam a ouvir isso e começaram a associar isso com as vítimas. Alguém gravou? Porque também tem uma coisa, se está chorando, dá para levar uma câmera e gravar, gente. Não dá, Beto. Mas eu quero... Essa é uma dimensão do mistério que não é... Não é isso. Não grava. Não dá para gravar. A pessoa ouve, mas ela não sabe se é um fantasma, se é uma indução da histeria dela, se é uma energia. Porque esse aspecto que a gente... Não, que senão eu fico com medo. Sabe essas pessoas que vão, você vai falar assim, estou arrepiado? Eu falo, não fala isso para mim. Eu não estou vendo, não vejo, eu não quero ver, já fico angustiado. Aí a pessoa ouve choro. Né? O Joelma em si, ele tem ali já, como você falou, todo esse desenho de personagem de Poltergeist. Né? É o filme Poltergeist, onde a casa foi construída em cima de cemitério indígena da vida. Agora, depois o Joelma voltou a ter vida?
O Joelma voltou a ter vida e hoje provavelmente quem frequenta o Joelma é quem não conhece, quem não viveu o Joelma, né? Que não tem o trauma. Mas há relatos, né, de energias sobrenaturais, né? Podem ser fantasmas, podem ser energia sobrenatural, como eu falei, ou pode ser até essa indução, né, essa sugestão psíquica. Eu não vou entrar no detalhe aqui de explicar isso, e pode ser os três também, né? Podem ser essas três coisas, mas com certeza é uma energia que ficou pelo prédio, é uma energia que fica pelo crime do poço, é uma energia que fica pelos escravos judiados e mortos, e é uma energia que está ali desde o tempo do cemitério indígena. Não isso respeitado. eu quero trazer. Porque o problema não é você ter um cemitério indígena. Não. É um cemitério que não foi respeitado. É uma linha de um lugar que é tão marcado que os índios já chamavam de Anhangabaú. E o que significa Anhangabaú? O córrego do diabo. Anhangá, diabo, Gente, baú. por isso que o Anhangabaú vive enchendo de água também, porque é uma coisa, aquele lugar, e tem os rios ali, né? E ali muita gente morreu, eu vi. Afogada em carro submerso. Não, sim. Enchentes, que a enchente chega e pega todos os carros e morreu. Eu morava ali na Vaiandava e o Saracura, ele enchia de água na enchente. E muita gente morreu presa no carro, tá? De infarte, de nervoso. Não, não tô dizendo isso acontece. O Saracura morria gente dentro dos automóveis ali porque não conseguiam escapar. A 9 de Julho era completamente outra avenida naquele tempo. Nosso prédio dava para o fundo, né? Dava para 9 de Julho, a gente olhava bem aquilo e via. Então tinha isso. E tinha um detalhe também que eu vi. Não vi em televisão, eu vi. Por conta dessa intimidade que a gente tinha de frequentar ali. O nível de suicídio que tinha no viaduto do Chá era assustador. Toda semana, 1 ou 2 viadutos. Mas ainda tem. É que hoje... não se fala, que na verdade não se fala. É que hoje não se fala, mas é que hoje ele não tem a altura que ele tinha antes. Mas quer dizer o quê? Que uma pessoa lá de cima vai se arrebentar, mas antigamente ele era mais alto, no sentido que a avenida que passava embaixo, a 23, né, ali, dava uma altura maior. Depois que eles fizeram o buraco e fizeram o parque, a altura diminuiu um pouco. Né? A parte mas ele era um pouco mais profundo. Então você tinha também por debaixo dele, que passava por debaixo do viaduto do Chá, você tinha uma passarela para as pessoas passarem por debaixo, que ligava a Rua Formosa com a praça. Né? Tiraram. Era uma passarela de vidro que ligava a Rua Formosa com a Praça do Patriarca. Era uma passarela para você não ter que ir por cima. Então, por cima, muita gente. Então, ali é um lugar que tem, falando de energia, é uma energia muito dura. E ali no Viaduto do Chá também, fazendo uma outra ilustração que eu vi, começou um fenômeno, e era no Viaduto do Chá, um fenômeno que começa por volta de 75, 76, que foi o fenômeno do Trombadinha. Ah, sim, Trombadinha. Sim, ali começou. Trombadinha. O Trombadinha... Pegava cordão, ele cercava a pessoa, ele fingia um esbarrão, que era a trombada, e ele roubava a pessoa. Não havia isso até então, tá? Isso é um fenômeno de meados dos anos 70. E nós... minha mãe via, e a gente via também quando a gente ia na Light, porque as crianças iam na Light, por incrível que pareça, ela era uma empresa inglesa. Eu ia na Shell, meu pai trabalhava na Shell e ia na Shell. E as crianças iam, né? Direto, era uma outra. Nenhum. Então a gente ficava ali na janela do edifício da Light, olhando o viaduto do Chá, e as colegas da minha mãe falavam: vai ser assaltado aquele senhor. Dá pra ver, né? Dá pra ver. Lembra que tinham câmeras que ficavam para mostrar a violência, que ele conseguia até achar quem ia ser?
Exatamente. Não é que você... Vinha o cara muito... Aquele tempo as pessoas ainda estavam vivendo uma inocência, vinham muito desapercebidos, com a bolsinha solta, assim. De repente você começava a ver a quadrilhinha, Cordão dos trombadinhos, de ouro, que era muito... cordão de ouro, joias, tudo mais. A quadrilhinha ia se mirava, a vítima ia se montando, tudo mais. Mas vamos voltar lá. Hoje a gente evoluiu, hoje é com arma, hoje é outras coisas. Hoje é uma coisa ainda mais... Hoje é uma coisa mais Mas é gozado sofisticada. Que quem é da época, quem está aí ouvindo a gente do outro lado, quem é da época, quando atravessa o viaduto do Chá, imediatamente lembra do Trombadinha e já... Filho, eu no centro de São Paulo, para mim é igual Trombadinha, porque a minha vida inteira eu ouvi meu pai falando cuidar. Eu cresci nos anos 70, então lá, mas assim, você fica... Aquela coisa que vai sem relógio. Uma coisa começou assim. a ter isso, sabe? Bom, sem relógio eu não ando mais em São Paulo, porque não dá, né? Agora, vamos voltar lá para uma coisa do Joelma. Só antes do Joelma, que eu quero falar do filme, porque foi um filme muito icônico. Sim, com a Beth Goulart, que eu acho a Beth Goulart incrível. Mas uma coisa, você já percebeu que essas grandes tragédias, principalmente no Brasil, eu não vou falar do 11 de setembro, que é um terrorismo, ela não é um acidente, uma tragédia, né? Ela é uma guerra. Mas, por exemplo, Brumadinho foi em janeiro de 2019. Joelma e Andraus foram em fevereiro. Batomushi foi 31 de dezembro para 1º de janeiro. Ah, Beto, mas é quando o pessoal tá mais amalucado, É muito doido. Mas você vê que porque assim, ó... Boate Kiss vai fazer 10 anos no dia 27 de janeiro. Bom, a Boate Kiss realmente... Agora, sexta-feira. Mas, ó, o Brumadinho, essas... que são tragédias tão pesadas, são marcados. Com fogo. É porque junta, né? Verão, muita chuva... Mas é uma energia, porque falam que agosto é o mês do desgosto. Acho que o nosso é mais de fevereiro, a janeiro. gente tem umas histórias de morte, né? Em agosto também, que são muito emblemáticas, né? O próprio suicídio do Getúlio, que foi em finais de agosto, mas aí você tem essa coisa meio catástrofe por conta, né, de muita chuva, o verão, no caso do Joelma, era 1º de fevereiro, teve uma sobrecarga elétrica, Sim, né? porque dava um calor. Porque o calor, estava todo mundo com o ar-condicionado ligado. Uma arquitetura muito moderna, onde as janelas não abriam tão fácil. Exatamente. Era tudo mais fechado, muito mais concreto. Muito mais concreto. Então você precisa de muito mais ar-condicionado. Exatamente. Então, isso tudo, eu acho que isso tudo contribui, tá? Contribui com isso. Mas, enfim... E tem uma coisa aí também, né? O próprio Batomushi foi um pouco Big Brother, porque você ficava assistindo aquele momento do barco virou e você ficava vendo ao vivo no plantão da Globo as pessoas chegando. Aí você tem Brumadinho, também foi um Big Brother, porque eu me lembro que eu estava até viajando, eu fiquei olhando pelo celular, aquela sensação horrorosa de ver todo aquele rio destruindo. Você viu o Joelma. O Joelma foi um Big Brother total. Todo mundo viu o World total. Trade Center. Exatamente. Essa sensação de quando esse tipo de tragédia invade a sua vida dentro da sua casa, ele te distancia ou ele aproxima? Aí você vê meio como se fosse uma ficção e não te bate tanto. Como que você vê isso? É bom ou não é bom? Porque se é bom ficar mostrando gente pulando da janela, gente, porque eu me lembro do World Trade Center, eu falava, mas para que fechar na pessoa caindo, Jesus? O problema é fechar na pessoa caindo, né? Eu acho que isso tem um pouco, mas eu acho também, eu não quero julgar, porque eu acho que isso também tem um olhar do cinegrafista, do fotógrafo, né? Porque ele tem um olhar tão apurado do paparazzo, para da captação, que eu acho que ele faz numa intenção de reportagem que às vezes ele pode perder um pouco o que ele está reportando. Porque eu me lembro que naquele fim de semana, isso foi numa sexta-feira, né? Do Joelma. Depois de tudo aquilo, então você vê, às 2h da tarde já tinha acabado o fogo. Já tinha acontecido tudo, né? E eu me lembro que naquele final de semana saíram muitas edições especiais da revista Manchete para vocês aí. A revista Manchete. A revista Manchete era uma revista grande. Enorme, né? Vou comprar uma para ela deixar nem aqui. tinha um conteúdo, tirando
articulistas. Ela passeava entre Contigo e Veja. Ela tentava ser um pouquinho cruzeiro. Ela não tinha muito um conteúdo de informação, tirando alguns articulistas, né, que faziam, como o Carlos Heitor Coni, entre outros, mas ela era uma revista de imagem. O grande barato da Manchete eram as fotos. Aconteceu, virou Manchete. Esse era o título. O fotojornalismo dela era absurdo, colorido, numa época que a câmera, as câmeras estavam chegando colorido, né? Principalmente na câmera fotográfica, nos filmes. E é difícil para essa galera aí imaginar que o mundo já foi preto e branco. Eu vou comprar umas revistas Manchete. O mundo já foi todo preto e branco, gente. A informação era toda preto e branco e a televisão era preto e branco. E a gente assistia e gostava de tudo em 50 tons de cinza, no grayscale. Era tudo ótimo. E aí ficou colorido. E a Manchete, ela traz isso, né? Ela traz essa coisa da foto em tamanho grande. Era uma revista maior, com aquelas fotos incríveis. E veio a edição especial do Incêndio do Joelma e todo mundo comprou. E aquela... A capa era o quê? Era um prédio de fogo. Prédio de fogo e uma pessoa caindo? Não tinha. Era o fogo mesmo. Inferno na torre. E aquela revista circulou na mão de todo mundo, e aquela revista acompanhou todo mundo, em todo consultório, em todo dentista, em todo lugar que você ia, tinha que... E não foi uma edição, foi ao longo, foi. Então tinha uma hora, assim como hoje, que você não aguenta mais falar daquilo. E quando você queria fugir, você dava de cara com aquilo. Não, isso é aquilo que te repulsa e te atrai também, né? Exatamente, você não quer, mas não aguenta. É aquela história lá atrás, na década de 80, 90, como foi, não foi, mas outra, Batomushi. Você esperava o Globo Repórter, você queria o Globo Repórter, que era o grande, você queria do dia do Jornal Nacional, você queria saber da Folha, o Estadão, o que estava dando daquilo, era tudo repetido. A Veja, que chegava com uma grande no sábado, você buscava, mas ao mesmo tempo uma hora você não aguentava mais. Mas você esperava o Fantástico, a grande matéria. Então a gente também, hoje em dia, então, com a internet, isso daí é o dia inteiro, né? Brumadinho foi uma coisa assim, foi avassalador, porque você... Em todas as mídias você tinha Brumadinho, aquele rio comendo o mundo, e você olhando, você não pode fazer nada daqui e você sabendo que as pessoas estão morrendo. Tem as tragédias são atrativas. Acho que essa sensação de impotência ela é fato, né? Eu, como era um garotinho, eu fiquei muito traumatizado. Muito traumatizado. Eu acho que esse foi um dos grandes marcos de trauma da minha infância. Só foi superado depois, em 79. Não, depois fizeram um filme, Inferno na Torre. Né? Baseado no Joelma. Baseado no Joelma. Até o... Como você falou... O roteiro foi baseado... Até o curto-circuito o curto-circuito veio de lá, exatamente. Então, quer dizer, ainda esticaram a coisa. Sobem também, muita gente morre. Tem essas coisas das pessoas lá de fora se jogar. O homem que tira toda a roupa e fica de cueca, que isso aconteceu também. Isso. Mas o Joelma foi muito mais dramático, né, do que o roteiro. E depois só foi superado em 79, quando os Marditos fazem o filme Tubarão. Aí acabou com a infância, né? Aí ninguém mais entra no mar. Agora, o que mais me marcou do Joelma foi aquele filme. O que o filme... Vai pondo umas fotos no lateral, depois eu vou botar. O filme foi de 1979, se chama Joelma, 23º Andar. E ele é baseado... ele é baseado em cartas psicografadas do Chico Xavier, que, segundo... né, era de uma moça que morre no 23º andar, lá em cima. Só que daí ele é acarretado de um monte de... Sim, eles vão fazer o filme no Joelma. Então, e eles fazem o filme já parece que tem fantasma no meio. E aí, assim, não é isso, não é isso. Queima holofote. Saulo, não é isso. Ou você tá com duas coisas, uma em cima da outra. Esse negócio aí, tira isso. Pronto. Agora vamos com calma. É aquela foto do Joelma. Não é o que eu fiz no Google Earth. É a foto do filme Joelma, 23º Andar. São as fotos. Ó,
Esse é só o cartaz já mostra. É, só o cartaz. Não, esse filme eu nem assisti na época, Você até não hoje eu assistiu? acho pesado. Não, eu assisti Eu depois. morro de medo. Eu assisti Esse filme dá medo. na Você televisão. não sabe se é pior, o incêndio... Carlos, eu morria de medo. Mas de medo sério. Não, esse filme nem entrou muito em cartaz, você sabe, né? Não, mas ele foi Porque sucesso. Não, ele ficou meia boca porque as pessoas... O filme é mal feito, mas eu digo assim, o filme é ruim, mas você tem essa coisa do Joelma, o prédio, vai aparecer fantasma. E aí tem, isso, e aí ele tem um toque também de espiritismo, da a Beth alma Goulart. da moça que a Beth Goulart faz, que chega lá no céu e manda a mensagem pelo Chico Xavier, psicografada, E ela é uma mandando ótima atriz. mensagem para aquela atriz que eu esqueci o nome dela, que era uma atriz muito conhecida dos anos 70, a que está do lado dela, que era a mãe dela, e o filme é todo relatado isso, porque parece que a mãe dela relata que ela teve umas intuições, ela era uma menina um pouco sensitiva, então ela teve uns avisos, umas intuições, coisa e tal, umas visões, uns sonhos. Passeia por aí o filme. Esse é o primeiro filme da Beth Goulart. E aí eles fazem o filme lá no Joelma e começa, né? Aí já em 79, o prédio já tinha sido reformado. Eles gravaram dentro do Joelma? Sim, eles fazem cenas dentro do jornal. O elevador. E aí cai coisa. Eles dizem que holofote queima. Quer ver? Cai. Vai pra próxima. Saulo, vai passando, eu vou te mostrar a hora que for. E começam a ter no fundo da cena, desculpa. E começa a aparecer no fundo na cena uns vultos. Na hora que eles vão revelar... Vai passando. Né, Tem essas fotos. E tem uns vultos que começam aí, a aparecer. Ó. Isso daí é foto... Não, isso é o Crime do Poço. Não. É uma ali, cena delas agarradas, gritando no meio do Tá vendo fogo. ali? Aí embaixo também, ó. Isso, e aparecem umas manchas estranhas. Vai pro próximo. Aí, ó. Olha ali, ó. A pessoa gravando o filme, TV que a Beth Goulart tá no meio. É você aí atrás mesmo. Você tá atrás de você, só que é uma outra vez com a mesma camisa. Eu já levei um susto duas vezes. Até outra. É outra. Aí você vê que começa a aparecer essas manchas. E eu lembro, eu acho que assisti com um primo, ali, ó, olha outro fantasma no meio da cena do Joelma. Então, quer dizer, eles vão gravar um filme de uma mulher psicografada que morreu no 23º andar, gravam no 23º andar, possivelmente, para ser tudo mais verídico possível, e tem fantasmas que começam a aparecer durante a gravação. Isso. Era o filme perfeito para você ver sábado à noite, morrendo de medo para dormir na cama dos teus pais. Total. Era ele e o Fred Krueger. Você escolhia qual dos dois filmes o maior medo que você tinha. Exatamente. E ele teve esse filme. Quer ver? Tem um pedacinho da Beth Goulart falando, a gente só vai ouvir um pouquinho, ela explicando o filme. Eu adoro a Beth Goulart, é da família Goulart, né? Eu e família boa, para ter gente boa trabalhando. Quer ver? Esse filme foi um presente que eu ganhei de Deus. É engraçado que quando me chamaram para fazer o filme, eu falei, mas como é que vocês conseguiram autorização para fazer o filme? Ela falou, não, falamos com a mãe dela e ela disse que só autorizaria se a própria filha autorizasse, por uma psicografia. Eu falei, que interessante, então eu posso ver essa psicografia? E quando eu li, quem me convenceu a fazer o filme, na verdade, foi ela mesma, foi a Volkmar. Quando eu li a psicografia, ela dizia que se as pessoas que fizessem o filme fizessem como uma bandeira de fé, né? Para a espiritualidade, né? Para que as pessoas pudessem encarar a morte de uma outra forma, não como um fim, mas como uma passagem para uma outra dimensão, que pudessem alimentar nas pessoas essa esperança da continuidade da existência, né? Que não só ela autorizaria, como ela ajudaria na realização do filme. Aquilo me tocou de uma forma especial. E eu assumi um pouco essa bandeira de fé. Falei, nossa, mas se ela acha isso, então eu vou fazer dentro desse espírito o filme. E foi incrível, porque é um filme que foi realmente meu primeiro filme. Eu era muito jovem, uma menina. Tinha, sei lá, 16. De uma forma especial. Ai, meu Deus, entrou aqui. Voltamos aqui. Porque aí tudo começou já a se tornar não só um acidente, uma tragédia, um crime, mas também
Esse C é uma coisa assim, é o contato de lá com cá, misturou de um todo, vira o tal do mistério. Misturou de um todo. E aí, quando ele foi entregue, né, em 79, e no meio disso tudo que você acabou de falar, quando ele foi entregue em 79, e ele ficou um tempão desocupado porque ninguém queria ir para lá. Ninguém queria trabalhar lá. Mas isso até é recente, né, Carlos? Até recente. Eu não sei como está agora. Eu acho que ele não tem ainda ocupação total. Mudaram o nome do prédio. Mudaram o nome, agora é Edifício Praça das Bandeiras. E eu acho que ele não tem ocupação total. Mas, logo após a entrega do edifício, começou a acontecer algumas coisas meio inexplicáveis, né? Como portas que abriam e fechavam, batiam, telefones que tocavam e não era ninguém, que remetia um pouco à tragédia das pessoas ligando para os andares, avisando os outros do incêndio. Você tinha sussurros, você via vultos. Muitas pessoas, o mais interessante desse caso de mistério que a gente está trazendo aqui, é que muitas pessoas céticas, né? Não ligadas a qualquer ideologia metafísica, religião e coisa e tal, começaram a se espantar. Pessoas que foram para lá e falaram, não, isso é bobagem, estou indo, tá. Inclusive pessoas que muitas vezes nem conheciam muito a dimensão. Tem o caso clássico do entregador que para com o carro, um cara do interior, está fazendo uma entrega, estão chegando com o carro para fazer uma entrega, estacionam na garagem, porque ali, obviamente, Praça das Bandeiras não tem onde estacionar, coisa e tal, e você entra na garagem para fazer a entrega, tipo uma, como é que se fala, uma correspondência lá do prédio, e desce um para fazer a entrega e o outro fica esperando no carro, na garagem, e ele começa a ver uma coisa, que ele começa a ficar apavorado, que ele vê uma mulher de branco andando pelo estacionamento e some através de uma parede. É um relato muito vivo de quem nunca, de quem não tem crença alguma. E esse é um relato muito interessante, né? Porque se você tem uma crença, se você acredita em fantasmas, se você acredita em energia, se você acredita em parapsicologia, em sobrenatural, ainda você pode explicar pelo fenômeno da indução, né? Da sugestão. Mas quando o cara não é que nem aquele cara, o cara que não acredita em ET e vê o ET, né? Que é você falar, pô, né? E o cara que não acredita nisso, ele começa a ver coisas, ele começa a ouvir sussurro, ele ouve grito no fundo do corredor, ele vê um vulto passando, uma porta fecha, ele vai, abre, e depois a porta, ao contrário, a porta abre, ele vai, fecha, a porta abre de novo, sem corrente de ar, porque um prédio que é todo fechado não tem corrente de ar. Entendeu? Então, isso começou a assustar as pessoas. Sentir calafrio, sentir sopros. Ou seja, quem quiser, quem estiver ouvindo, estiver nessa live agora, dentro do edifício Joelma, saia correndo. É isso. Olha, no final dos anos 90, exatamente, eu não vou dizer exatamente o tempo, mas deve ter sido em 97, 96, 97, ali pela garagem, pelo primeiro andar, eles inventaram de fazer uma balada. No Joelma, porque eu fui numa balada na frente, mas era o Cambridge. Não, era no Joelma. No próprio? Eles tentaram fazer uma balagem. Você foi? No Joelma eu não entro nunca. Eu sou traumatizado. Eu entraria. Eu, com toda a minha ciência, eu jamais entraria no Joelma. Olha, ali eu peguei do Google Earth, falei, tá vendo? Vai mostrar onde é o edifício. Não, eu não entro no Joelma. No Joelma eu não entro, eu tenho trauma de infância, já fiz muita psicoterapia para me livrar disso, mas não entro. Você não entra no Joelma? Aí eu entraria. Aí você vai entrar comigo. E nós vamos no 23º andar. Vai. Leva teu marido, ai. Depois que ele dorme com você à noite, ele aguenta, eu não. Então, eles fizeram uma balada lá. E né? Eles fizeram fazer uma balada lá embaixo. E balada de moderno, né? Assim, pá. E tava lá rolando a balada. Não é, menino, que num determinado momento da balada acaba a luz?
Ah, isso foi sacanagem. Eles pegaram lá... Eu não sei o que foi. Quem estava organizando virou e falou assim... Meu filho, acho que não. Sabe por que acho que não? Sabe por que acho que não? Pelo seguinte, eles queriam mais é que a balada rolasse lá, porque o aluguel era barato. Sim. Eles queriam mais é que a balada pegasse lá, e eles iam fazer de qualquer coisa para que a balada funcionasse e para desmistificar. Eu sei que acabou a luz no meio da balada. Foi uma gritaria e um corre-corre que nunca mais inventaram de fazer forobodole. Você já assistiu? Eu fiz uma série chamada Game Bros. E eu criei, escrevi, dirigi, uma série boa. Até passou um Game tempo na Bros é época da ótimo. Netflix. E eu gravei exatamente ali onde eu estou vendo ali que está rodando. No hotel, eu fiz como se fosse ali o prédio do Ken, mas eu não sabia que isso daí era o Joelma. E o Joelma aparece na entrada da série. Você viu? Viu? Na hora você você reconheceu que era o Joelma? Porque eu só reconheci quando eu estava fazendo material agora para fazer. O Joelma não dá para não reconhecer. O Carlos, e teve além, tudo bem, teve do Joelma a gente teve Fantasma. E teve só uma coisa, só terminar para não perder o fio das 13 almas, as tais 13 almas, e aí eles, a primeira pessoa que ouviu o choro e sabia que ali tinha gente enterrada, não, tá no cemitério, né? no cemitério, sabia que eram vítimas que eram pessoas que estavam ali naquele cantinho apartado, sem identificação, porque é um cantinho apartado. Que são 13 espaço assim. Aí lá vale a pena ir. Lá eu iria com você pra gente gravar. Lá eu tenho interesse. No Joelma não, mas lá eu tenho interesse de ir. Ela sabia que essas pessoas eram vítimas do incêndio. E ela, olha que interessante isso, Beto. Ela instintivamente foi ali no tanque de água que tem no cemitério para lavar túmulo e pôr flor, tal. Ela pegou a água e foi e jogou na sepultura. Nas sepulturas ali. E ela disse que ela parou de ouvir o choro. Ela estava com dor de queimado, é isso? E aí veio a tradição de que as almas eram milagrosas. Então, isso eu queria ir lá. Mas não para jogar água, porque, gente, a água está acabando. As pessoas jogam água na... Mas, gente, não pode. A água está acabando. As almas vão entender que não é para se jogar água à toa. Não faça Mas isso. eles jogam água e põem em cima das sepulturas um copinho com água. Então, em cada vamos mudar uma... de água, vamos fazer outra coisa. Não, em cada uma tem um copinho de água para acalmar as almas. Então, quando você faz um pedido, você promete à alma que você vai lá refrescar a sede, né? E quando você atinge a graça, você vai cumprir esse ritual de... E você não pode acender vela. Lógico, se a pessoa não quer o queimado. Mas assim, não faça assim, porque a gente está precisando salvar um pouquinho a água. Aí você vai ficar jogando água lá, vai deixando água lá. Se 20 mil pessoas fizerem isso por ano... 20 mil pessoas não vão lá. Mas Beto. depois de assistir você falando, vai todo mundo levar água para as pessoas. 13 almas. E são 13, né? São 13 copinhos. São 13 São copinhos. 13 coisas para jogar. Não joga água, São gente. milagrosas. Reza. Dizem que elas são milagrosas. Faz um pensamento positivo, mas não joga água, não. Vamos lá? Vamos, mas não vou jogar água e não vou deixar você jogar. Eu pego da minha casa. Não, a água é do mundo, não é assim. Você vai pegar da minha. Não.